Você já se perguntou se o domínio de Vladimir Putin está realmente chegando ao fim? Depois de 25 anos no poder, sua era de terror parece desmoronar. Desde o início da invasão sem sentido que ele lançou, rumores de um golpe ganharam força. Um episódio chocante foi a aproximação de um comboio de mercenários do grupo Wagner a caminho de Moscou, para enfrentar Putin diretamente. Surpreendentemente, multidões de russos alinharam-se às margens das estradas, como se assistissem a um capítulo histórico sendo escrito diante dos seus olhos. Mas Putin resistiu. Por quê? Simples, ainda conta com o apoio interno dos líderes em Moscou. Contudo, essa lealdade está se enfraquecendo de maneira alarmante. A prova mais contundente disso vem de um ato audacioso de 12 senadores russos. Esses políticos, sem medo das consequências, nem mesmo do risco de um acidente mortal nas alturas de Moscou, enviaram uma carta assinada a Putin. A mensagem foi clara e ameaçadora: se não encerrar esta guerra, a Rússia vai ruir. Essa advertência não é apenas um grito no vazio. Eles listaram 10 sinais econômicos críticos, todos ligados às severas sanções que castigam a economia russa. Pressionam Putin a aceitar a proposta de paz dos Estados Unidos, trocando um fim para o conflito por um alívio das penalizações internacionais. E, para quem busca a chance, um aviso irônico: 12 cargos políticos estão agora disponíveis no Kremlin. Antes de revelarmos os 10 sinais que assustam a elite russa, escute o que o general Kauks tem a dizer. Sua fala está viralizando pela Rússia, quebrando o silêncio oficial. Ele desafia a narrativa de vitória disseminada por Putin. Se Putin acha que está ganhando, então ele e eu vemos vitória de formas completamente diferentes, afirma o general, com uma voz carregada de desdém. Se estivessem ganhando, estariam avançando verdadeiramente, não a metros, mas a quilômetros, estariam em Odessa, teriam mudado o governo ucraniano. A verdade é esta: a Rússia está perdendo. O general pinta um retrato brutal do custo humano da guerra. Mais de 1 milhão de mortos e feridos, um número que supera com folga as perdas soviéticas no Afeganistão e no Vietnã, chegando a níveis dignos da Segunda Guerra Mundial. As tropas que tentaram conquistar Kiev há alguns anos simplesmente desapareceram. Agora, Moscou recorre a comandantes pela terceira, quarta vez e traz tanques antiquados, quase peças de museu, para tentar resistir. Movimentos em larga escala são impossíveis, a valentia ucraniana os impede. A derrota é patente, mesmo que Putin continue a afirmar o contrário. Esse é o consenso crescente, não só entre militares ou opositores, mas também entre aqueles que estão dentro do próprio governo russo. Os 12 senadores que ousaram escrever essa carta entendem a gravidade da situação. E o que eles destacam são indicadores econômicos alarmantes, que revelam uma nação à beira do colapso, sufocada pelas sanções. No próximo momento, vamos analisar esses sinais que podem determinar o fim de um império. Será que Putin ouvirá este aviso? Ou será que a Rússia continuará a se afundar numa espiral de perdas e isolamento? O que está por vir pode mudar o destino de um país inteiro, e talvez do mundo. Uma verdade chocante surge das sombras: 2 milhões de vidas perdidas, cidades que rangem sob o peso de tanques ressuscitados de museus, e um monarca que tenta esconder o colapso econômico enquanto o mundo observa. Será que a Rússia está realmente à beira de um abismo que nem os mais poderosos podem impedir? O cheiro de pólvora ainda está no ar, o som das sirenes ecoa à distância, a cada passo, o solo parece tremer sob o peso de um futuro incerto. Se a fachada de vitória for apenas um véu fino, quem se beneficiará quando ele se rasgar? Resumo da parte anterior: a definição de vitória de Putin difere totalmente da nossa. Ele acreditava que estar em uma caverna, a oeste do rio Dnieper, ou em Odessa seria sinônimo de sucesso. Mas a realidade mostra que a Rússia está perdendo a guerra. Agora, os relatos chegam de avanços míseros no Donbas. Estão avançando, dizem, mas se medirmos o progresso em metros, não em quilômetros, o sucesso mal se percebe. O custo desse avanço, porém, é colossal. Mais de 1 milhão de soldados mortos ou feridos, números que lembram a Segunda Guerra Mundial. Para colocar em perspectiva, a União Soviética perdeu 18 mil ao deixar o Afeganistão e 65 mil ao sair do Vietnã. Agora, a Rússia supera essas marcas de forma assustadora.
As primeiras unidades de elite, que há 4 anos tentaram capturar Kiev, já desapareceram. O exército recorre então a uma segunda, terceira ou até quarta rotação de comandantes de guerra, arrancando tanques de suas cápsulas de frio nos museus e colocando-os na linha de frente. Esses veículos, enferrujados e grudados ao chão, não conseguem manobras largas, os militares ucranianos os abatiriam ao primeiro movimento. Enquanto isso, os ucranianos lutam com bravura, sustentando a resistência. A pergunta que ecoa nas salas de poder: os russos ainda estão vencendo? Putin insiste em afirmar que sim, mas o Ocidente precisa gritar de volta: não, não está. Até o presidente dos Estados Unidos recebeu essa indagação no Oval Office há algumas semanas, e o então chefe da Polícia Militar, Dan Cunning, respondeu com a mesma franqueza: não. Não é só o general Kal quem chega a essa conclusão. 12 senadores russos, mencionados no início, assinaram uma carta de alerta a Putin, apontando 10 sinais econômicos críticos. Este documento, agora em exibição, revela que empresas russas estão reduzindo jornadas e salários de forma encoberta, para evitar demissões massivas. Muitas converteram a semana de trabalho de 5 para 4 dias, mas o verdadeiro objetivo é pagar menos, deixando milhares à mercê da inflação galopante. Essas medidas, combinadas com a diminuição da capacidade industrial, o estancamento de investimentos e o declínio do crescimento do PIB, formam um quadro sombrio. O PIB só cresce porque o Estado imprime dinheiro para sustentar o aparato militar, não por consumo ou produção real. Essa falsa expansão não pode sustentar a nação a longo prazo. Enquanto Putin, já com 72 anos, continua a gastar recursos em armas, são os jovens e a população que permanecerão à mercê de um futuro de escassez e dívidas. Um provérbio recente nos comentários: um tolo pode lançar uma pedra na lagoa que 100 sábios não conseguem retirar. Essa é a realidade que os futuros governantes russos terão de enfrentar, um poço tão profundo que, mesmo com toda a inteligência, será quase impossível extraí-los. Putin percebe, ainda que relutante, que a economia russa está à beira do colapso, e tenta adiar sanções secundárias negociando com o presidente americano, numa jogada para ganhar tempo. Ao criar inimigos externos, ele tenta desviar a atenção das crises internas. Agora, o novo inimigo parece ser o próprio general Kal, que denuncia as perdas reais, enquanto a mídia estatal, irritada, ataca o general americano Kellogg com insultos e acusações vazias. As palavras de Kellogg, carregadas de sarcasmo, mostram que, mesmo nas trincheiras da propaganda, a verdade começa a emergir. Em resumo, o império que antes parecia indomável está enredado em uma teia de perdas humanas, econômicas e morais. Cada frase, cada som de explosões ao longe, cada cheiro de fumaça nos campos de batalha, nos lembra que o futuro da Rússia está pendendo sobre um fio, e o que acontecerá quando esse fio se romper. Depois de tanto desgaste, a verdade começa a vir à tona. 12 senadores russos ousaram desafiar Vladimir Putin em uma carta explosiva, um alerta que revela o que poucos querem enxergar: a economia da Rússia está à beira do colapso. O motivo? 10 sinais econômicos preocupantes que não podem mais ser ignorados. O primeiro e mais alarmante deles é o corte massivo de empregos e salários. De uma forma que parece sutil, porém cruel, muitas empresas russas reduziram a jornada de trabalho de 5 para 4 dias. À primeira vista, isso pode soar como um benefício, mas a realidade é outra. Essa medida foi adotada porque simplesmente não conseguem mais arcar com os salários dos seus funcionários. Não demitem, mas diminuem o pagamento, forçando milhões a sobreviverem num cenário de preços disparados enquanto a renda encolhe cada vez mais. Imagine o impacto dessa pressão silenciosa nos lares russos, onde o cheiro da escassez começa a impregnar o ar. Além disso, o documento destaca outras tragédias invisíveis que corroem o país por dentro, como a queda da capacidade industrial e o declínio dos investimentos. Mas o ponto que realmente castiga é o nono item da lista: a desaceleração do crescimento do produto interno bruto, ou seja, a estagnação da economia. Desde que lançou sua invasão impiedosa, Putin se vangloriava. Dizia que as sanções estrangeiras não afetavam a Rússia. Mostrava gráficos de crescimento econômico para reforçar sua narrativa. E, surpreendentemente, ele estava certo, porém,
de um jeito aterrador. Esse crescimento não reflete consumidores vibrantes ou empresas florescentes. Não é fruto de uma economia saudável, mas sim do governo imprimindo dinheiro sem controle e despejando milhões em contratos militares e salários de soldados. Essa bomba-relógio econômica lembra o que aconteceu com a União Soviética, um gigante que sucumbiu aos próprios exageros. Agora, a Rússia está pisando na mesma armadilha fatal, gastando cada vez mais em guerras enquanto sua base econômica se esfarela. A consequência? Um futuro sombrio para a juventude russa e para milhões de pessoas comuns, que herdarão o caos e a austeridade deixados por essa insanidade bélica. Uma verdade cruel ecoa: não é possível imprimir dinheiro até a prosperidade chegar. Se assim fosse, todos os países seriam ricos. Putin, com seus 72 anos, dificilmente enfrentará as consequências desse colapso, mas a pergunta que permanece é: até quando o povo russo suportará essa queda vertiginosa? Até quando as redes de poder internas que ainda o sustentam aguardarão um inevitável desmoronamento? Enquanto isso, em uma tentativa desesperada de ganhar tempo, o presidente russo finge negociar com o Ocidente, buscando adiar novas sanções e preparar seu país para uma resistência mais prolongada. Mas essa estratégia já tem um preço alto demais. E aqui vem a reviravolta: quando tudo parece perdido, um inimigo interno ainda causa maior revolta, o general que ousa dizer a verdade. Ele denuncia essa falsa vitória do exército russo, expondo a realidade nua e crua. O avanço sobre o solo ucraniano é medido em metros, pagos com milhões de vidas russas desperdiçadas. As redes oficiais não sabem mais como conter essa voz. Ao invés disso, tentam destruir sua reputação, lançando ataques violentos e ameaças dignas de uma guerra de desinformação. A pergunta que fica no ar é tão cortante quanto o som dos tanques no campo de batalha: quem, afinal, está ganhando essa guerra de mentiras e sangue? O que acontecerá quando a verdade emergir por completo? Até onde vai o jogo de poder dentro do Kremlin? Será que o desespero transformará aliados em inimigos? Quem realmente controla o destino da Rússia? Um velho líder desesperado ou aqueles que sentem a terra desmoronar sob seus pés? Essa é uma história que ainda está longe de acabar. Qual será o próximo movimento dessa partida perigosa? Até agora, vimos que a economia russa mostrou crescimento, mas há um detalhe obscuro por trás disso. Não é por consumidores gastando mais ou empresas investindo com força. A verdade cruel é que esse crescimento vem da impressão desenfreada de dinheiro pelo governo. Eles despejam recursos em contratos militares e no pagamento dos soldados. Isso explica o aumento do PIB que Putin tanto exibe. Contudo, essa forma de crescimento é uma armadilha perigosa. Historicamente, já vimos esse caminho com a União Soviética. Eles imprimiram dinheiro até que não dava mais, e o resultado foi devastador. Agora, a Rússia se aproxima do mesmo precipício. A ilusão de prosperidade está prestes a ruir. A expansão do PIB já desacelera, mesmo enquanto o governo afunda cada vez mais dinheiro no aparelho militar. O relógio está correndo e, embora Putin tenha 72 anos e provavelmente não esteja preparado para enfrentar o caos que deixa para trás, serão os jovens russos e as próximas gerações que carregarão esse fardo amargo, uma sobrevivência difícil e longa, marcada pela escassez e pelo desespero. Um comentário recente resume isso com perfeição: um tolo pode jogar uma pedra num lago que 100 sábios não conseguirão tirar. Essa pedra, jogada por Putin, cria uma crise quase impossível de ser revertida, um buraco profundo onde mesmo a inteligência não garante escape. Os futuros líderes da Rússia terão que lidar com essa sombra pesada, não importa o quão astutos sejam, o esforço será titânico. E aqui vem a reviravolta. Putin está consciente dessa verdade aterradora. Sabe que a economia russa está à beira do colapso. Incapaz de resistir a novas sanções ocidentais. Por isso, finge negociar para adiar medidas punitivas, uma cortina de fumaça projetada para enganar os Estados Unidos. Ele faz de tudo para evitar que sanções mais duras sejam aplicadas, tentando empurrar o problema para o futuro, ganhando tempo para que a Rússia se prepare para o que virá. Mas o jogo sujo do ditador não para por aí. Quando a situação interna desaba, a saída clássica é criar um inimigo externo.
Anda fingindo que enfrenta adversários para distrair a população. Só que esse truque está gasto, e Putin precisa ser criativo para encontrar novos alvos. A dúvida que fica no ar: quem será o próximo bode expiatório nessa peça sombria? O ritmo da crise acelera, o tempo é curto. Até quando o governo vai conseguir manter as aparências? E quando essa bolha econômica estourar de vez, qual será o preço pago pelo povo russo? A sombra do desastre se aproxima, e ninguém pode prever até onde essa queda ainda vai chegar. Até agora, vimos que a Rússia tenta se preparar para o que está por vir, mas dentro de casa tudo desmorona. E quando o cenário interno está caótico, o que faz um ditador? Ele cria inimigos externos e aponta o dedo para eles. Putin vem repetindo essa cartilha há anos, mas agora precisou inovar na escolha de seus adversários. O novo rosto do ódio fabricado é o general Keith Kellogg. Por quê? Porque ele ousa contar uma verdade que incomoda demais: o exército russo não está avançando como dizem. Se contar em metros conquistados, talvez esteja progredindo, mas a um custo inimaginável, milhões de vidas russas sacrificadas por passos quase inexistentes no campo de batalha. Essa maneira de avançar é tão lenta que levaria mais de um século para Moscou controlar a Ucrânia inteira. Imagina o choque ao ver a mídia russa virando o jogo contra Kellogg. Começaram a atacá-lo ferozmente, como se suas palavras fossem blasfêmia. Eles disseram coisas como: americanos não tomaram Berlim, mas nós sim. O que vocês, americanos, conquistaram nos últimos anos além de suas fraldas sujas no Afeganistão? Perguntam, desafiando sua credibilidade: em qual guerra você ganhou, Kellogg? Contra quem? Por que ostenta tantas medalhas? São para os massacres de civis? O tom é tão insultante que beira a insanidade. Eles o acusam de não entender nada sobre guerras modernas, de ser negligente e desprezar os soldados russos, algo que, segundo eles, contraria a posição oficial do governo. E fazem ainda mais, questionam supostos vínculos financeiros da filha dele com a Ucrânia, insinuando traição. Mas, para entender de verdade o que se passa nas linhas de frente, vamos recorrer às fontes russas. Há um dos blogueiros de guerra mais conhecidos da Rússia, Igor Grikin, que já não consegue esconder a realidade: Moscou está perdendo, não só na guerra, mas também diplomaticamente na economia. Ele afirma que a chamada SAPO 2025 não passa de um blefe desesperado de Putin. O Kremlin tenta simular forças em treinos e aparências, mas no campo, a derrota é inegável. Escute o som distante das explosões, o cheiro da fumaça que cortou o ar da fronteira ucraniana, e sinta o peso de um império que se arrasta para o abismo. Será que essa farsa vai conseguir enganar o próprio povo russo por muito tempo? A verdade está chegando como um vendaval, e a próxima reviravolta poderá mudar tudo. O que resta a Putin quando até seus próprios aliados começam a questionar? A sombra do colapso se aproxima, e as consequências vão muito além do campo de batalha. Como um império pode resistir quando suas bases econômicas ruem e seu exército se esgota em seu próprio solo? Quem será o próximo inimigo inventado para desviar o olhar da crise que só se aprofunda? Depois de enfrentar uma resistência feroz no fronte, a realidade em solo ucraniano revela uma crise que o Kremlin tenta esconder a todo custo. O blogueiro militar russo Igor Grikin, uma voz respeitada entre os críticos do conflito, não tem mais dúvidas: a Rússia está perdendo, não só na diplomacia e na economia, mas principalmente no campo de batalha. O tremor dessa derrota é tão profundo que se suspeita que o chamado SAPO 2025, uma espécie de último blefe de Putin, pode ser o último recurso antes de uma queda inevitável. Mas se a guerra parece perdida no fronte, como é possível que o governo insista em fingir que tudo está sob controle? O truque está nos campos de treinamento. Tudo que não pode ser conquistado no real, tenta ser fabricado em falso, entre exercícios e manobras simuladas para enganar a opinião pública. Porém, na região do Bolsão de Sunomi, no nordeste da Ucrânia, a verdade é outra. As forças russas estão atoladas em uma situação terrível, cercadas por ataques incessantes de drones ucranianos que, voando baixo e com números avassaladores, fazem quase impossível manter qualquer avanço.
Enquanto os canais oficiais russos tentam pintar um quadro otimista, como a construção de uma zona de segurança que deveria se estender por dezenas de quilômetros, o que acontece no terreno é muito diferente. Drones inimigos alcançam até 14 quilômetros de profundidade, ultrapassando as defesas russas com facilidade. E o pior, tentativas de conter o avanço ucraniano cobram um preço brutal em vidas. Longe dos microfones oficiais. Nem mesmo as forças russas admitem o controle total de localidades como Krediva ou o domínio completo do sul da região de Sunomi. A crise só aprofunda quando informações vazadas de um canal independente revelam que a situação piora a cada dia. Um destacamento recém-reforçado, oriundo do 30º Regimento de Infantaria com morteiros, é desmoralizado abertamente pelos seus próprios oficiais como composto por aposentados, bêbados e indesejados. Imagine o cheiro da lama, o rangido dos coturnos cansados e o silêncio tenso das barracas onde homens exaustos, nem de perto treinados, aguardam seu destino incerto. Reforços que não são mais a elite do exército, mas pessoas comuns, desempregadas e sem alternativas, atraídas apenas pela promessa de bônus exorbitantes e salários que chegam a ser 5 vezes maiores que a média na Rússia, cerca de $2.000 mensais. Esse cenário deixa uma pergunta sombria no ar: pode um exército formado às pressas, cheio de reforços improvisados, resistir à pressão implacável de um inimigo determinado? A resposta pode estar nas linhas finas entre o que a imprensa oficial mostra e a dura realidade vivida por quem está em primeira linha. Putin já não tem o controle absoluto, e por trás dos sorrisos forçados, o relógio corre contra ele. Será que o sangue derramado nessa batalha perdida será o prenúncio do fim de uma era? Enquanto isso, a população russa começa a questionar o destino de um país que parece afundar lentamente, dia após dia, em um conflito que ninguém mais sabe como vencer. Até quando o jogo pode ser adiado? E se o blefe acabar e a verdade emergir? O que restará de uma nação consumida pela própria ambição? Essa é a história que você precisa ouvir, a voz de dentro do coração da guerra, que escancara o desespero por trás das cortinas do poder. Você está preparado para encarar essa verdade? Será que o império que parece indestrutível está à beira do colapso? Depois de 25 anos no poder, o governo de Vladimir Putin parece perder o controle, e uma série de sinais econômicos e militares apontam para uma crise profunda que ninguém esperava. Nos últimos meses ouviram-se rumores de um golpe desde a primeira invasão sem sentido. Um comboio de mercenários da Wagner avançou até Moscou. A multidão aplaudiu como se fosse a última chance de mudar a história, porém Putin sobreviveu graças ao apoio interno. Esse apoio, porém, está se esgotando. 12 senadores russos enviaram uma carta assinada ao presidente, advertindo que, se a guerra continuar, a Rússia desmoronará. Eles listam 10 indicadores econômicos que mostram o perigo iminente, todos ligados às sanções internacionais. Um dos sinais mais alarmantes é a redução drástica de empregos e salários. Empresas fecham a semana de trabalho de 5 para 4 dias não por generosidade, mas para pagar menos, os salários despencam enquanto a inflação dispara. O custo de vida sobe, mas a remuneração cai, criando um abismo entre o que as famílias precisam e o que recebem. Outros indicadores detalham a queda da capacidade industrial, a diminuição dos investimentos e a erosão da produção. O crescimento do PIB, que o Kremlin vangloria como prova de resistência, é ilusório. Não vem do consumo interno nem de novos investimentos, provém da impressão massiva de moeda para pagar contratos de defesa e salários de soldados. Esse crescimento é insustentável a longo prazo, como mostrava a história da União Soviética. E ameaça levar a economia ao colapso total se as sanções permanecerem. Enquanto isso, as perdas humanas são devastadoras. Mais de 1 milhão de militares russos estão mortos ou feridos, números comparáveis aos da Segunda Guerra Mundial. Em comparação, a União Soviética perdeu 18 mil no Afeganistão e 65 mil no Vietnã. As unidades de elite que participaram da invasão há 4 anos foram obliteradas, agora tanques saem de museus, mas não conseguem avançar sem serem abatidos. Um general cuja entrevista se tornou viral na rede social local descreve a situação como a Rússia está perdendo tanto militarmente quanto diplomaticamente. Líderes estrangeiros reforçam a percepção de fracasso.
O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez declarações que ecoam a realidade dos campos de batalha, enquanto o presidente da Finlândia apontou que os objetivos estratégicos de Putin, conquista rápida, divisão do Ocidente e diminuição dos gastos da OTAN, foram todos frustrados. A expansão da fronteira da OTAN até a Finlândia e a Suécia aconteceu exatamente como o Kremlin pretendia evitar. No terreno, o avanço russo foi quase inexistente. Em 1000 dias de conflito, o exército russo conseguiu conquistar apenas um ponto percentual do território ucraniano, cerca de 18 km² por dia, ao custo de aproximadamente 7.000 mortos ou feridos por semana. Essa taxa de sacrifício levanta a pergunta: quanto tempo a sociedade russa suportará essas perdas antes de colapsar? Para compensar a escassez de mão de obra, o recrutamento tem sido direcionado a pessoas pobres que não encontram oportunidades. Promessas de bônus de dezenas de milhares de dólares e salário de $2.000 mensais, 5 vezes a renda média do país, atraem jovens desesperados, mas inserem combatentes sem preparo nas linhas de frente, ampliando ainda mais o fosso entre número e competência. A cada revelação, a pressão aumenta. As sanções continuam a apertar, os recursos escalam, e a população sente o peso de uma guerra que não traz vitórias. O que acontecerá quando o último dos 12 senadores decidir que a única saída é exigir o fim do conflito? O futuro da Rússia pende na balança, e o próximo movimento pode mudar tudo. A dúvida que não quer calar é: até quando a sociedade russa vai aguentar esse desgaste insuportável? Enquanto isso, uma notícia surpreendente surgiu: uma plataforma gigante lançou um programa que paga milhões de dólares diariamente para criadores de conteúdo. A razão? A falta grave de pessoas produzindo vídeos. Por isso, não é raro encontrar vídeos com visualizações incrivelmente baixas até na página principal do site. Agora, isso não quer dizer que todos deveriam sair correndo para criar um canal. Mas se você já pensou em começar o seu próprio espaço na internet, seja com a sua imagem ou de forma anônima, este é o momento ideal. As portas estão abertas mais do que nunca para novos e pequenos produtores de conteúdo, que estão recebendo incentivos enormes para crescer. Claro, surgem muitas dúvidas. Como começar? Como fazer o canal crescer? São perguntas que recebemos constantemente. Para ajudar, reunimos todo o nosso conhecimento em um vídeo especial, disponível gratuitamente, onde desvendamos os segredos para dar os primeiros passos e prosperar nessa jornada. Se você sente esse chamado, essa é a oportunidade que estava esperando para transformar suas ideias em realidade, conquistar seu público e fazer sua voz ser ouvida. Nunca houve momento melhor para apostar no seu potencial e entrar de vez nesse universo que movimenta milhões por dia. A pergunta que fica é: você vai deixar essa chance passar?